Queria compartilhar com vocês um texto que está em Mateus 10. Essa semana continuaremos falando sobre quem vai anunciar. Quem anunciará a palavra de Deus? Quem anunciará o reino dos céus? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mateus 10, do 1 ao 14. Eu vou ler aqui. Chamando os seus discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi que o traiu. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na sua casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Amém. Irmãos, o tema dessa semana é a turma de Jesus, né? E porque aqui estavam ele e os 12 discípulos. Recapitulando um pouquinho o contexto da história, foi quando ele separou de 2 em 2 e enviou os 12 a proclamar o reino dos céus. E daí eu pensei, turma de Jesus, né? Daí eu comecei a pensar no que é o termo turma, né? E de manhã a gente divagou bastante sobre isso, né? E daí eu comecei a lembrar que turma é muito mais jovem, né? A gente fala grupo quando a gente fica adulto, né? O grupo dos irmãos, né? O grupo da terceira idade. Mas os jovens têm a turma, né? E quando eu lembro lá em Botucatu, na Rua 12, eu tinha a turma da Rua 12, do quarteirão de cima, né? Daí eu tinha a turma da escola. Daí eu tive uma turminha no quartel, a turminha da igreja. E daí a gente sabe o que é uma turma. E vocês vão entender isso. Sabe como? Quando chega alguém que não é da turma. Não é verdade? Sabe aquela turma sua? De repente chega uma pessoa que você fala, não é da turma. O que está fazendo aqui, né? E às vezes a gente usa um termo assim, fulano agora quer fazer parte da turma. Não é? Vocês já lembram disso? Vocês lembram disso, né? Talvez vocês não falaram, mas pensaram um dia. Fulano quer ser da turma, quer ser do meu grupo. E a gente sempre usa esse termo, né? A turma. Quem está junto, né? Quem anda junto. E que normalmente tem algumas características, ou ideais, ou gostos, né? Normalmente é isso. Hoje em dia se fala em tribos, né? As tribos. Tem as tribos dos roqueiros, a tribo dos skatistas, da galera do hip hop, dos roqueiros, né, Lucas? Os roqueiros é característico, o cara está de preto e cabelo longo. Sempre, né? Põe uns braceletes, os brincos. Com o tempo vai diminuindo o tamanho do brinco, os braceletes, o coturno. Começa a comprar uns mais... E são as turmas, né? E Jesus tinha a sua turma. Tinha seu grupo ali. Ele andava proclamando o evangelho a todos os que queriam ouvir. Então, tem alguns episódios que ele sentou para falar para milhares de pessoas, dezenas de milhares. Mas ele tinha uma turma que andava ali juntinho com ele. E é dessa turma que eu queria conversar com vocês hoje.
Os discípulos ali estão andando com Jesus há algum tempo e sendo orientados. Agora eles recebem a autoridade e recebem uma missão. E eu quero falar, quem era essa turma de Jesus? Quem são eles? Onde vivem? O que fazem? O que comem? E talvez você se descubra nessa turma hoje. E espero que sim. No verso 5 e 6, gente, eu imprimi aqui para ficar mais fácil, mas o vento não está me ajudando. No verso 5 e 6, diz que Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma ao samaritano, antes dirijam às ovelhas perdidas de Israel. Jesus enviou os quantos? 12. Primeiro, quem é da turma de Jesus é enviado. E se você é da turma de Jesus, você tem que ser enviado, porque tinha 12. Ele enviou quantos? 12. Até o traidor foi junto. Porque era da turma. Se é da turma, se você é enviado, você tem que ir. O rol de membro inteiro da igreja de Jesus foi convocado naquele dia. Se você falasse que você faz parte daquela igrejinha de Jesus daquela hora, você tinha que ir. Ele enviou os 12. Há uma integralidade no envio da turma de Jesus ali. Não era parcial. Não podia ficar ninguém para trás. São enviados, mas não foram enviados sem preparo. Diz que Jesus instruiu eles no dia a dia e foram ensinando. E eram tantos sermãos, parábolas, confronto com os fariseus, e eles estavam ali do lado, aprendendo. Mas chega um momento que é a hora da gente ir, ser enviado. Eu citei o exemplo de manhã. Quem serviu o quartel aqui, os meninos? Aí, tem alguns aí. E eu conversei com eles. O quartel, para quem serve, enquanto a gente está lá, a gente fica assim, mas para que a gente está se preparando, né? Um país sem guerra? E é exercício, e treino, e exercício, e treino, e aprendizado, ao extremo. Para que chegue a hora, que Deus nos livre sempre disso, em que o exército precisa ser chamado, não é a hora de treinar as pessoas para uma guerra. Então, a turma de Jesus passou por esse momento. Estavam se preparando, treinando, ouvindo, e chegou o momento em que Jesus falou, agora é a hora de vocês irem. Então, eles foram instruídos. E aqui na nossa igreja não é diferente. Nós temos pelo menos 2 grupos de IBM por ano. Sim ou não? O Jonas e a Sol se desdobram para achar situação para que todo mundo possa fazer. A palavra de Deus ela é pregada todo domingo aqui. E mais que isso, ela é esmiuçada, compartilhada na célula durante a semana. Então, nós estamos sendo treinados, estamos sendo alimentados da palavra de Deus. Então, a turma de Jesus ela é enviada, e ela é enviada na integralidade, ela é preparada, sobre orientação. E a gente tem que entender quem Deus tem colocado a nós. Jesus, naquele momento, ele fala, vocês vão nos judeus. E eu, divagando aqui, imaginando Jesus pensando, né? O povo judeu sabia da existência de um Messias que queria vir. Talvez um pouco mais fácil falar para eles que o Messias estava aqui, que o reino dos céus estava chegando, do que para aquele que nunca ouviu. Então Jesus falou, vamos concentrar nos que... E também para depois falar assim, nem os meus me receberam, então vamos para longe. Chama Paulo. Vamos expandir para os gentios. Mas Deus tem colocado do seu lado, diariamente, pessoas.
com quem você pode compartilhar, sabe? E eu penso assim, no domingo a gente falar da palavra de Deus num púlpito, apesar que dá uma tremedeira, às vezes dá um coração baixo forte, é fácil. Pelo menos vocês estão dispostos a receber aqui. Vocês vieram no domingo para ouvir a palavra de Deus. No dia a dia não é tão fácil assim. No dia a dia a gente não vai ter tanta receptividade quando a gente fala que Jesus pode libertar as pessoas. E às vezes elas não querem ser libertas, né? E a gente vai chegar num ponto em que Jesus já prediz isso também, que alguns não queriam receber. Então, se você faz parte da turma de Jesus, você já foi enviado. E a maioria daqui já está instruído, já está preparado. A turma de Jesus, ela sempre está caminhando, ela sempre está adentrando aonde Deus vai dando oportunidade para que a gente possa falar do amor dele. E a gente tem que estar se indagando, eu sou da turma de Jesus? Estou preparado para ser enviado? E se não estou, o que está faltando? Eu tenho aprendido muito com o Léo. Se você não faz isso, por quê? Então o que está faltando? Vamos então acrescentar isso. Se é preparo, se é coragem, se é fé, a gente tem que, a oportunidade na célula, estar podendo compartilhar isso, sabe? Que a gente não viva de triunfalismo, mas de verdade, sabe? Que os nossos corações sejam sempre abertos para falar qual é a nossa atual situação, para que a gente possa realmente ser integral naquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então a turma de Jesus, ela é enviada. Se você não foi enviado ainda, ou se foi enviado e ainda não começou a caminhar, comece a pensar o que falta para que isso aconteça. Se você faz parte da turminha de Jesus, da galerinha de Jesus, você tem que estar sendo enviado diariamente. No verso 7 e 8, por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. A turma de Jesus, ela é enviada, mas a turma de Jesus também tem a mensagem do reino. A gente tem que saber o que a gente vai fazer quando a gente é enviado. Qual a nossa função no mundo? E é uma mensagem em movimento, né? Por onde forem. E daí tem gente que acha que é fácil servir, né? Sempre a gente ouve muito. Fica dentro das quatro paredes, esse saleiro cheio de sal, essa lanterna que só ilumina para dentro. Mas a gente tem que estar junto. Eu falo assim, é aqui que a gente recarrega. É aqui onde eu falo, para mim ontem foi um renovo, aquele momento de oração. Um momento de estar aos pés de Jesus e falar: Deus, me ajuda, porque está difícil, não está fácil. E aí tem momentos que a gente pensa em do que eu desisto, né? Cadê o meu buraco para me enfiar a cabeça dentro? E daí quando você vem e tem aquela oração, você vê a manifestação do Espírito Santo. E isso é muito importante para a gente saber que existe um Deus vivo, sabe, que enche os nossos corações de alegria, onde você fala assim, sabe, aquele sentir o Espírito Santo. E se você ainda não sentiu, busque isso. Eu falo que é isso que nunca me fez perder a fé, mesmo quando eu estava desviado. É aquela experiência que você fala, eu sei que Deus existe de verdade. Porque Ele já me tocou um dia. Ele já falou comigo um dia. Então, por onde forem. Mas a gente se baseia aqui, todo domingo, todas as quartas, nas IBMs da vida, nos municiando para poder ser enviado. O reino dos céus está próximo. Eu compartilhei de manhã. Eu lembro quando eu era muito pequeno.
Eu nasci na igreja. E que eu ouvia muito, e os mais antigos lembram dessa fase, onde se ouvia falar: Jesus está às portas. Vocês lembram disso? Era um jargão, né? Isso era falado. Jesus está às portas. Jesus está às portas. E de uns anos para cá a gente não fala tanto isso. E daí eu falo, será que o amor já está esfriando e Jesus realmente está às portas? E mesmo que Jesus não venha ainda na sua segunda vinda, Ele vem para a gente, né? De repente, num momento, quem não sabe, há 20 dias atrás eu sofri um acidente de carro. Meu carro ficou destruído, e se eu tivesse sem cinto de segurança, provavelmente eu teria morrido. Eu bati a 100 por hora num carro parado na pista, na Anhanguera. E durante uns 3 segundos eu não sabia se eu estava morrendo ou não. A primeira coisa que veio à mente é: Jesus, estamos juntos? Oh, não esquece de mim agora. Porque a morte não é o problema, mas ter pós-morte me preocupa. Então, estamos juntos, né? Toca aí. Então, pode vir. E eu falo, o milagre não foi só o cinto, o milagre foi eu estar de cinto. Eu sou uma pessoa muito displicente em andar de cinto de segurança. E aquele dia eu estava. A Yara viu o estado que estava meu carro. Ela passou na Anhanguera na hora do acidente. Então, Jesus está às portas para a gente também. E quando Jesus fala, o reino do céu está próximo, para eles pregarem isso, pregar o Cristo messiânico, aquele que veio para salvar, aquele que resgata. Eu sempre repito, quando eu voltei para essa igreja, e que a gente foi para a célula, o Sol e a Sol e o Jonas, eu sempre lembro dos abraços, sabe? Eu sempre lembro do cuidado. E se eu estou aqui pregando, eu falei para eles de manhã: vocês me abraçaram, agora vai ter que me ouvir pregar. Deus me resgatou através do amor das pessoas dessa igreja, sabe? Eu estava um caminho de morte, totalmente, sabe? Então, é esse Cristo messiânico que me resgatou, que resgatou muitos aqui, que estavam a caminho da perdição, da morte. E hoje Deus te deu a oportunidade de estar aqui, podendo receber Ele no seu coração. E o mais importante é que eu falo, um dia eu vou chegar no céu. E você também. E a gente vai poder se olhar e falar assim: glória a Deus, conseguimos. E a gente vai ser mais feliz ainda quando aqueles que a gente trouxe para Jesus, a gente encontrar eles lá, cara. Sabe aquelas pessoas que foram na sua célula? E que você teve a oportunidade de falar do amor de Deus e você cuidou deles, como eu fui cuidado um dia? Um dia você vai encontrar eles no céu. E você vai ser muito feliz esse dia. Porque eu estou chorando agora, mas lá diz que não vai ter choro. Não vai ter ranger de dentes, vai ser só alegria. Então esse Cristo messiânico que salva, que nos leva para um céu, e eu acredito no céu, vocês acreditam no céu, gente? Amém? Nós temos que acreditar que um dia nós iremos aos céus. Se Jesus vier nos buscar, glórias. Se um dia eu encontrar com a morte, eu sei que para o céu que eu vou. E eu espero encontrar todos vocês lá. Quem é da turma de Jesus tem a mensagem do reino, porque é uma mensagem que atende às necessidades das pessoas que estão ao nosso lado. Diz que eles curavam enfermos. Tem uma versão que fala que eles limpavam os leprosos. Então, a gente tem que estar atuando na vida das pessoas. Eu sou uma pessoa muito intrusa nas pessoas que eu gosto. Quem convive comigo sabe disso. Eu não sei ser aquela pessoa que finge que não está vendo. Porque eu acho que talvez eu vou ser cobrado disso um dia. E eu gosto tanto das pessoas, por que eu vou deixar elas sofrer por isso?
Então a gente tem que estar atuando na vida das pessoas. Talvez sendo intruso às vezes, alertando, cuidando, suprindo aquilo que seja a necessidade do momento. Queremos às vezes pregar ciência, filosofia, história bíblica. E a mensagem é que Cristo perdoa, Cristo restaura e Cristo liberta a sua vida. E as pessoas estão ansiosas para ouvir isso das nossas bocas. Eu, 2 domingos atrás, o pastor Léo estava pregando. E no final ele fez aquela oração e eu começando a lembrar das pessoas a quem eu tenho convivido e compartilhado do amor de Deus. Lembrei de 2 amigas do trabalho, que são 2 meninas que estão desviadas. E eu comecei a orar por elas aqui e eu falo, Deus, Ele ouve as nossas orações e age através da nossa intenção. E eu orei por uma mais específica, ela estava no momento de sofrimento. Isso no domingo à noite. Segunda de manhã, no primeiro horário, eu estou lá ocupado. Eu vi que ela passou no vidro assim, e eu falei, que legal, eu vou poder falar com ela, né? Daí ela colocou a cara e falei, preciso falar com você depois. Ela falou, eu também preciso falar com você. E daí eu falei, é Deus que começa a mover os nossos corações. Sabe aquela lista que o Léo sempre pede para a gente estar lembrando de orar para as pessoas que a gente quer que conheçam Jesus? Eu lembrei disso naquele dia. Eu falei, quando a gente começa a orar pelas pessoas, Deus move as coisas para que eles tenham a oportunidade de estar ouvindo. E eu tive a oportunidade de compartilhar com ela algumas coisas e alertar ela, lembrar ela aquilo que ela já sabe, que Jesus Cristo só é o caminho. Não há outro. Não há um plano B. Não há uma segunda chance após a morte. Então a mensagem do reino ela é uma mensagem que atende às necessidades. E uma mensagem com benefícios gratuitos. Para todos de graça recebeu, de graça dê. A gente não cobra por oração. A gente não cobra por bênção. A gente não cobra por salvação. Na Idade Média, a igreja cobrava indulgência. Hoje em dia, isso eles mudaram o nome para lenço abençoado, para óleo ungido, sal abençoado. E eu não estou criticando a igreja, gente. Eu estou criticando teologia que não é cristã. Mas a gente tem que alertar a nossa igreja. Cuidado com a TV. Cuidado com essa igreja que vende as coisas pela TV. Onde o benefício de Deus está envolvendo o dinheiro. A gente contribui, porque vocês viram, nós temos hoje 6 projetos missionários. E Deus tem abençoado nossa igreja, porque em 2015 eram 2, né, Miriam? Em 2016 foram 4. Em 2017 agora são 6. E um dia eu espero a gente ter 50 projetos missionários sustentados por essa igreja. Porque é onde o dinheiro do povo de Deus tem que ser realmente investido na obra do Senhor. E nós temos feito esse papel. E eu fico feliz por fazer parte dessa igreja com vocês. A mensagem do reino é onde a gente for. É anunciando que o Cristo messiânico já veio, já morreu e quer salvar todo mundo. Uma mensagem que atende às necessidades do povo. E uma mensagem com benefícios gratuitos. Então a turma de Jesus, ela é enviada, ela conhece a mensagem do reino de Deus e ela executa enquanto ela é enviada, enquanto ela caminha. Porque daí Jesus pede a eles, entrem nas cidades, nas vilas e lá procurem pessoas para se hospedar. E lá procurem pessoas dignas para receber vocês e entreguem a palavra de Deus e entreguem a paz que vocês têm. E eu acho interessante que ele fala, porque alguns não vão. E aqueles sacudam as sandálias do pé, tirem o pó. Parece que está renegando aquela pessoa, né? Mas eu entendo que Jesus entendia que cada um tem um momento com o coração aberto para receber Jesus, né? Porque eu já vi pessoas que ouviram a palavra de Deus muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes,
Meu pai foi um desses. Minha mãe foi cristã quase toda a vida. E ele não era contra, mas também não era a favor. Ele levava lá na igreja e buscava. Né, Hernani? Cadê o Hernani? Está lá atrás. Que a história do Hernani era parecida. Ele trazia e buscava, mas não entrava. Mas um dia, Deus prepara. E daí eu lembro da parábola do solo, do semeador que semeou um dia na pedra, no outro dia tinha espinhos. Mas um dia, a semente encontra o solo preparado, fértil. Então, que a gente gaste tempo com esse solo fértil também, quando vemos que a semente foi plantada, que a gente invista nessas pessoas. Às vezes a gente joga a semente e sai correndo, né? A gente tem que regar, depois a gente tem que podar, que uma hora a gente vai começar a colher os frutos. E falam que, para a gente não colocar o nosso coração, Jesus fala, né, não leve ouro, bronze, nada mais. Eu penso que na turma de Jesus a gente tem que, como a Nelma falou, sabe, entender o que Jesus quer para a nossa vida. Porque Ele tem cuidado, sabe? Pelo menos na minha vida, mesmo estando tudo difícil, eu vejo o cuidado de Deus. Então, por isso que eu falo que não é a prosperidade que mede o quanto Deus cuida da nossa vida, mas é quanto na necessidade Deus tem cuidado das nossas vidas. Porque a prosperidade, como é posta hoje em dia, é muito perigosa. Pessoas que enriquecem e perdem a vida. Cristãos que prosperam e deixam Jesus, porque daí eles têm tantas possibilidades com o dinheiro. Porque, então, eu queria Jesus quando a minha vida estava difícil, né? Daí a gente sempre precisa de uma força. Mas agora eu estou bem, estou tranquilo. E daí, então, acho que agora não estou precisando. Eu tenho a fé, eu acredito em Jesus, mas isso é igreja, né? Daí a gente começa a pôr a culpa. Porque também é só ir na igreja. A fé é diferente. Gente, não existe desengrejado. Pelo menos biblicamente eu não vejo isso. Se temos fé, nós estamos reunidos. A comunidade sempre está junto. E a gente deve ir até as pessoas. Entrar nas vilas. Executar a missão. Daí é você pensar aonde você consegue. O Léo sempre fala, né, que a palavra de Deus vem pelo relacionamento. E é verdade, né? É mais fácil compartilhar com os amigos. Com os parentes, nem sempre. Né? Com a família é mais difícil. A gente já gosta de pregar a condenação, né? Porque se é parente, já ouviu alguma coisa. Então você fala, você sabe o caminho, hein? Você não vai para Jesus, não, atribulado. Então a gente, em vez de falar assim, volta para Jesus que Ele te ama. E Ele te quer de volta, meu irmão. Então a gente tem que ir até as pessoas. Que uma hora eles vão entender. Vão receber. Então a turma de Jesus tem que ter esses 3 atributos. Tem que ser enviado. Se você só faz parte do hall de membros, se preocupe. Porque no hall de membros de Jesus, todo mundo foi enviado. Aqui na Filadélfia, a gente tem que enviar todo mundo. Eu tenho que ser enviado. Minha família tem que ser enviada. O Caio tem que ser enviado lá na escolinha dele. As pessoas têm que entender que nós servimos a Jesus Cristo. Que nós adoramos a um Deus. E é o verdadeiro, o único. Eu finalizo perguntando isso. Temos ido até as pessoas? As pessoas te identificam como a turma de Jesus? A gente cantou aqui várias músicas. Hoje a trilha sonora estava para essa mensagem. Se tivesse combinado, não dava certo, cara. Eis-me aqui, né? Envia-me a mim.
Que a gente gasta tempo com tudo, mas não consegue gastar tempo com as coisas de Deus. Deus tem... E daí eu falo, Deus tem instruído, gente. Através da música, através da palavra. Vou tentar fazer minha parte. Faça a sua. O reino de Deus, ele é feito de pessoas, não de instituição. Não é o que a igreja faz. É o que a Gabi, o que a Silmara, o que o Bruno, Letícia, Mão Sérgio, Mão Paulo, Wesley, o Henry, abençoado, voltou para tocar bateria. Eu clamei, eu orei, lembra aquele semana, eu pedi a Jesus, estou falando, gente, tem que orar. Pede que Deus manda de volta, para fazer coisas com excelência.